Boa noite, pessoal. Vamos retomar o nosso estudo sobre conjunções, né? Esse conteúdo já foi enviado para vocês, sistematizado, mas não foi um vídeo elaborado por mim. Hoje a gente vai começar com esse trabalho, tá certo? Eu espero que vocês entendam, né? Que vocês relembrem esse conteúdo. Não é um conteúdo assim fácil, mas também não é impossível a compreensão, e é um conteúdo muito importante, porque vocês vão precisar sempre manusear bem, empregar bem as conjunções, porque é um elemento de conexão, de coesão, que mais se cobra nas provas externas e internas, tá certo? Vocês não ficam livres desse conteúdo, então é importante ter muita atenção com ele, ok? Conjunções, né? Hoje nós vamos rever as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas, né? Ou subordinativas ou coordenativas. Não é um conteúdo, não é uma novidade para vocês, vocês veem desde o ano passado, vocês veem isso, ou bem antes, né? Porque eu costumo rever isso desde o início do ensino médio, mas a gente vai rever hoje com mais cuidado. Conjunção, gente, o que é que significa conjunção? Qual é a função da conjunção? É ligar, né? É ligar uma oração a outra, um termo a outro. Né? O que é oração? É ligar oração, é ligar verbo a outro verbo, é ligar termo a outro termo. Essa é a função da conjunção. A conjunção vai ser coordenada quando ela é empregada nos contextos em que esses verbos são independentes, tá certo? E as subordinadas em que os verbos são dependentes. Lembrem-se, coordenadas são orações. As conjunções coordenadas são aquelas em que estão nos contextos em que os verbos são independentes, não dependem do outro para que tenha sentido completo. Vai juntar, vai unir para indicar alguma coisa. E as conjunções subordinativas são aquelas que estão nos contextos em que os verbos, as orações e verbos são as mesmas coisas, em que esses verbos são dependentes, dependem do outro ou depende da outra frase, da outra oração, no caso, para ter sentido completo, ok? Conjunção, está aqui, olha, a definição que vocês devem colocar na cabeça. Eu creio que isso aqui já está na cabeça, né? Qual é a função primordial da conjunção? É ligar orações, certo? As conjunções coordenativas ou conjunções coordenadas são as que ligam as orações coordenadas. Estas orações não dependem sintaticamente das outras para ter sentido completo, ok? Bem como ligam termos que têm a mesma função gramatical. Podem ligar, né? Desculpem, podem ligar essas conjunções coordenativas. Podem ligar ou orações, que são verbos, ou termos aquilo que não é verbo, tá certo? Maria comprou feijão e arroz. Eu uni feijão com arroz através de um conectivo e chamado de conjunção. Feijão e arroz não são verbos, são termos. Aquilo que não é verbo é considerado termo, certo? Ou sintagma verbal, verbo, ou sintagma nominal, que são nomes. As conjunções coordenadas, elas acontecem de cinco formas. Elas podem expressar essas 5 formas aqui, ó. Coordenadas. Lembrando que as conjunções coordenadas são aquelas que ligam orações independentes, tá certo? Orações que não dependem sintaticamente das ou da outra. Aditiva é aquela que vai expressar soma. Geralmente é o i, né? É o nem, é o mas também, a junção de mas também, mas sozinho não. A adversativa quando vai expressar uma oposição, a alternativa quando indica uma alternância ou uma escolha. Conclusiva quando indica uma conclusão e explicativa quando indica uma explicação. Isso aqui vocês já estão cansados de saber, porque eu sempre estou revisando isso, né? É só para mais uma vez a gente revisar o conteúdo, por ser um conteúdo importante. Inclusive, a primeira e a quarta competência, que são extremamente parecidas, elas requerem esse conhecimento, esse manuseio correto, esse uso correto das conjunções, dos conectivos que são chamados de conjunções, tá certo? Tanto coordenativas quanto subordinativas.
Mas, aí eu coloquei aqui já, porque a gente já relembra um outro conteúdo, né? Mas, porque há muita confusão, eu observo muito nas produções de muitos alunos, essa confusão ainda persiste, mesmo estando no ensino médio, né? Mas e mais. São coisas distintas, os dois estão corretos, o uso está correto dos dois. Mas não pode ser um uso aleatório, minha gente. Esse mas aqui é uma conjunção coordenada que indica oposição e que eu posso substituí-lo por contudo, por porém, por entretanto, por todavia, por não obstante, né? Não obstante é um termo que talvez alguns não tenham visto, né? Mas não obstante é uma contradição também. E ainda o mais usado, né? Pelo brasileiro, que é o mais, ainda tem o contudo, porém, o no entanto, todavia, o entretanto e o não obstante. Então, você vai colocar no contexto em que indica uma contradição. Por exemplo, ele quer passar, eu sempre uso isso, né? Ele quer passar de ano, mas não estuda. Como é que alguém quer passar de ano, quer passar nas provas, mas não estuda? Não é uma contradição? Então, vou colocar essa expressão, essa conjunção. Ou mas, ou porém, ou contudo, ou no entanto, ou entretanto, ou não obstante, tá certo? Eu vou colocar uma dessas opções. Vejam quantas opções, mas o brasileiro usa mais o mais usado é essa conjunção aqui, né? Mas vejam quantas opções você tem para não tornar o seu texto repetitivo, até de conjunção, né? Quando você tem esse domínio, significa que você usa bem, né? Manuseia bem os recursos gramaticais. Mas não confunda com esse mais, tá certo? Esse mais aqui, ó. Esse mais é uma ideia de intensidade. Logo, ele é um advérbio de intensidade. Você vai usar nesse contexto. Era o mais romântico da turma. Venceu mais uma vez. Veja que indicou aqui uma intensidade, advérbio de intensidade. Aqui indicou uma contradição. João trabalha muito, mas ganha pouco. Como é que alguém trabalha tanto e ganha pouco? Não é uma contradição? Olha, contradição. Disse que ia ao teatro, mas não foi. Ele não disse que ia, mas não foi. Contradição. E aqui uma intensidade. Não confundam, por favor. As conjunções coordenadas, como já foi dito anteriormente, são as aditivas quando vão indicar uma ideia de soma, de acréscimo. São essas aqui as mais usadas, olha. São essas, no caso, né? E mais ainda, né? Mas ainda, mas também, nem. Gosta de serra, mas também de mar. Veja que há um acréscimo aqui, não há uma contradição. Lembrando que a expressão mas também, se estiver mais sozinho, já é adversativa. A adversativa quando indica uma contradição. Contudo, entretanto, mas, não obstante, no entanto, todavia. Lembram que a gente já disse anteriormente. Tem carta de motorista, entretanto, não dirige, ok? Uma contradição, olha. Entretanto, indicou uma contradição para você não usar só o mas, ok? A alternativa, já, ou, ora, quer, não entendia ou fingia não entender. A alternativa é quando indica uma alternância ou uma escolha, tá certo? Ou você trabalha ou você estuda, né? Teu pai vai dizer, né? E eu sempre uso esse exemplo em sala de aula. Ou você trabalha ou você estuda. É uma escolha. Ora ele trabalha, ora ele estuda. É uma alternância, tá certo? Conclusiva indica uma conclusão. Tem aquele pensamento, né, que todos já conhecem. Penso, logo existo. É uma conclusão, né? Vejam que indica, né? A conclusiva. Quais são elas? Esse pois, muita atenção com esse pois assim, então, logo, pois, mas esse pois, que é casquinha de banana, só vai ser uma conclusiva se ele vier depois do verbo, tá certo? Vou à sua casa, logo saberei o que aconteceu. Veja que é uma conclusão, ok?
explicativa, quando indica uma explicação, o próprio nome já diz, né? Pois também pode ser também uma indicação de uma conjunção explicativa se estiver antes de um verbo. Terminarei amanhã porque estou atrasado. Por quanto, porque, que, certo? São conjunções conectivos, ou conjunções, é a mesma coisa, que indicam uma explicação. Aqui indica uma conclusão, aqui indica uma alternância ou uma alternativa, aqui uma contradição, uma adversativa, aqui uma soma, um acréscimo ou uma aditiva. Então, só para relembrar, a aditiva indica soma, acréscimo. A adversativa indica uma contradição, uma oposição. A alternativa indica uma escolha, uma alternância. A conclusiva, conclusão. A explicativa, explicação. Fácil, né? Nós olhamos no shopping inteiro e eu ainda não achei um presente para Liz. Você gostou da praça de alimentação? Aí ele pensa, né? Eu quero morar aqui para sempre, né? Mas vamos voltar a isso aqui que é o que nos interessa. Nós olhamos no shopping inteiro e olha aqui o i, ó. União de uma oração, o verbo olhar, com outra oração, achar, tá certo? É um período composto, no caso, né? Por coordenação sindética, lembram? Porque eu uso a conjunção. Essa conjunção aqui a gente viu anteriormente, que ela tem valor de adição, porque ela geralmente indica um acréscimo. Mas eu pergunto, aqui indicou um acréscimo? Não. Aqui indicou uma contradição. Olha, nós olhamos no shopping inteiro, mas, né? Esse aqui poderia ser substituído por uma dessas aqui, olha, o contexto ia ficar bem melhor. Contudo, entretanto, mas, não obstante, no entanto, todavia. Ok, por quê, professora? Porque o contexto aqui indicou uma contradição. Mas a gente tem esse hábito de falar, né, assim. Mas na hora que vocês forem produzir o texto de vocês, coloquem a conjunção certinha. Tá certo? Qual é a conjunção? O contexto indicou uma adição. Qual é a conjunção que indica adição? O i, o mas também. Ok? Olha aí, você já tem duas possibilidades. Contradição, você já tem um acervo maior. Quando indicar uma contradição, não vai usar o i, não. Usa o mas, o porém, o contudo, o todavia, o entretanto, no entanto, o contudo, não obstante, para você aumentar o seu léxico de vocabulário, ok? Então, esse i aqui, que normalmente indica um acréscimo, neste contexto, indicou uma contradição. Então, vai outro lembrete neste conteúdo. Analisem a conjunção dentro do contexto, tá certo? E veja a função dela. Normalmente indica adição, mas no contexto indicou uma contradição. Mas porque, olha outro exemplo. Mas porque eu tenho que fazer isso? Olha, o uso do porquê aqui bem empregado, né? Porque, esse porquê aqui, você vai usar no sinal de frases interrogativas, tá certo? É uma das funções desse porquê. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Olha, mas, contradição. Porque, explicação, conjunção, coordenada. Vou voltar. Aqui uma conjunção coordenada adversativa, porque indicou uma contradição. Aqui uma conjunção coordenada explicativa, por conta da explicação, né? A mãe diz, né, que ela tem que fazer isso, porque ela mandou, porque ela é a mãe, né? Aí a filha, olha, a filha, né? Filha rebelde, né? Se, já vou adiantando aqui, ó. Se é uma conjunção também. É uma conjunção subordinativa, ok? Subordinativa condicional. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha, né? E nos diplomamos no mesmo dia, não foi? Então vejam aqui tem várias conjunções. Conjunção subordinativa, minha gente.
Muita atenção, porque elas podem ser classificadas de 10 formas, né? Elas podem apresentar 10 funções, né? Vocês têm que ter mais cuidado, porque elas são mais complexas, mas não é impossível, tá certo? Não são impossíveis. As conjunções subordinativas, por sua vez, são aquelas que ligam uma oração principal com as orações subordinadas a ela, ou seja, que dela dependem sintaticamente, orações que dependem, ou oração que depende da outra oração, para ter um sentido completo. É diferente da coordenada. As conjunções subordinativas podem acontecer de 10 formas. Olha, ela pode ser causal, quando indica uma causa, concessiva, condicional, comparativa, final, proporcional. Nós vamos ver isso nos próximos slides. A causal, minha gente, ela vai introduzir uma oração que é causa da ocorrência da oração principal. E novamente, olha, esse porquê, tá certo? Pode ser também, pode indicar também uma conjunção subordinativa causal. Normalmente ele vem entre vírgula, tá certo? Mas nós temos também ainda o uso do pois que, do visto que, uma vez que, por quanto, já que, desde que. Gente, é uma infinidade, ok? Vamos ver o exemplo. Ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Porque não dispunha de meios, tá certo? Veja, a pesquisa não foi feita porque ele não dispunha de meios, a pesquisa não foi feita, é uma causa. O como também, se como é uma casquinha de banana, ele tem outras funções, pode indicar uma comparação também, tá certo? E ainda uma conformidade. Como não se interessa por arte, desistiu do curso. Por que foi que ele desistiu do curso? Porque ele não se interessa por arte, tá certo? Então, você faz sempre isso. Você muda uma conjunção por outra conjunção. Se der certo, é uma causal. Ele não fez, não fez a pesquisa, não dispunha de muitos meios, por isso não fez a pesquisa. Visto que não dispunha de muitos meios ou de meios, não fez a pesquisa. Estão vendo que pode haver a substituição, porque desistiu do curso, porque não se interessa por arte. Então, esse como também, muita atenção com esse como. Causal vai indicar o quê? Uma causa. É muito parecida com a explicação, mas tem conjunções próprias para ela, né? A concessiva, toma muito cuidado com essa concessiva, porque é uma concessão, né? Introduzem uma oração que expressa ideia contrária da principal, sem que, no entanto, impedir sua realização. É mais ou menos assim, minha gente. O contexto vai indicar uma contradição, mas não vai impedir de realizar, certo? É mais ou menos assim. Mesmo que chova, eu vou à praia. Não é uma contradição você ir à praia na chuva, não é? Mas mesmo que chova, eu vou à praia. Então, isso é uma concessão. Vou reler o que diz o enunciado aqui, aliás, a teoria, né? A definição. Introduz uma oração que expressa uma ideia contrária. Cuidado para não confundir com a adversativa, porque a adversativa, um contexto contraria o outro. E na concessiva, não. Contraria, mas não impede que a ação aconteça. Pronto. É essa a questão que difere, tá certo? Quais são os principais? Embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto, e assim sucessivamente. Embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Eu não desistirei desse plano, mesmo que todos me abandonem. Veja, observe bem os contextos aqui. Um período, né, com duas conjunções, que indicou uma concessão, uma conjunção concessiva, subordinada concessiva. Expressa uma ideia contrária à oração principal, mas não impede de acontecer o fato, tá certo? É diferente de dizer ele quer sorvete, mas não tem dinheiro,
ou ele quer sorvete, mas está gripado, ok? Agora, aqui, mesmo gripado, chupou sorvete. Veja, é uma contradição, mas não impediu do fato acontecer. Entende? Então, muito cuidado nessas duas. Nessas quatro, né? Adversativa, explicativa, causal e concessiva. Muito cuidado, né, com elas. Conformativa é, como diz um professor do ensino médio há muito tempo, é mamão com açúcar, né? Indica o quê, minha gente? Uma conformidade, né? Um acordo, exprime uma conformidade, um pensamento com a oração principal. Conforme como eu disse, esse como é casquinha de banana. Como tanto pode indicar, dependendo do contexto, uma causa, com uma conformidade e ainda uma comparação, viu? Preste muita atenção. No sentido de conforme, ou então segundo e consoante. Estão vendo? Olha aí, aumenta aí o seu vocabulário, o seu acervo na hora da produção. Conforme o presidente, os juros têm que cair no próximo semestre. O artista repassa as impressões como lhe chegam à alma. Vejam que aqui uma conformidade, um acordo. Façam tudo conforme o professor ordenou, o chefe ordenou, a direção ordenou. Não é um acordo, não é uma conformidade, tá certo? Então, não é difícil essa, né? Final, o próprio nome já diz, indica o quê? Uma oração, conjunções finais iniciam uma oração subordinada indicando uma finalidade. Quais são as principais? Para quê? A fim de quê? Principalmente. O porquê no sentido de quê e o quê. É tarde para que reverta o estrago. Apertei o ferimento a fim de que parasse de sangrar. Estude para a prova. Não é uma finalidade, olha, tá certo? Indica uma finalidade. Estude para que você se saia bem nas provas internas, externas, tá certo? Indica uma finalidade. Fácil essa, né? Vamos lá ao exemplo. Desejo vida longa para meus inimigos, para que possam ver minha vitória, ok? Você, olha aí, um ditado aí que a gente deve, né, se apropriar, né? Desejo vida longa para aqueles que me perseguem, me fazem mal, né? Para os que me perseguem e me fazem mal, para que possam ver minha vitória, né? Se aproprie disso aí, né? Parece uma vingança, mas não é, né? Dançou, a gente não tá vendo nada. Mas eu chamo atenção para a conjunção aqui, tá certo? Desejo vida longa para meus amigos. Para quê? Olha, finalidade. Para quê? Qual é a finalidade? Para que eles possam ver tua vitória. A conjunção subordinada também pode ser proporcional, né? Também indica proporção, minha gente. Inicia uma oração subordinada em que mencionamos um fato realizado para realizar simultaneamente com a oração principal, uma proporção, à medida que estudo, mais aprendo. Quanto mais estudo, mais aprendo. Estão vendo? À medida, quanto menos estudo, menos aprendo. Também, veja, proporção. À medida que, vamos ver as principais, à medida que, lembre-se que como é uma conjunção, o sinal indicador da crase, ao passo que, a proporção que, enquanto, quanto mais, olha, à medida em que o tempo passava, confortava-se, né? Rompeu o namoro, mas à medida que o tempo passa, você se conforta, né? Você se conforma, você arruma outro. Não gostava da sogra, quanto mais da cunhada. Ok? Não gostava da sogra, quanto mais da cunhada. Certo? Proporção. Temporais. Conjunção subordinada, temporal ou temporais, né? Vai indicar o quê, gente?
próprio nome já diz, indica tempo. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, e assim sucessivamente. Releiam esse material, um material bom, dá trabalho a gente fazer isso. Desaprovou o comportamento do filho assim que soube do ocorrido. Apenas pegou o casaco e saiu a correr pela rua fria. Quando cheguei em casa, estava tudo tranquilo. Certo? Antes que você se recolha para dormir, dê uma olhadinha neste conteúdo, olha, antes que, tá certo? Assim que eu vi você, me apaixonei, olha aí, indicando tempo, e assim sucessivamente. É fácil. Você, olha a tirinha, amo tirinha para explicar essas coisas, nesses assuntos. Você o distrai enquanto eu dou uma limpada na jaula. Olha, enquanto indicou, tem escancarado, né? Aí, olha aí, lê o contexto, mas o que eu chamo a atenção é para a conjunção. Indicou, tem, conjunção temporal. Comparativo, o próprio nome já diz, indica o que? Uma comparação. Que, do que, usado depois de mais, menos, maior, menor, melhor, pior, como, ok? As ideias chegavam como entrega rápida. Veja que é uma comparação. Você é como uma flor. Alguém já disse isso para você? Você é como uma flor, né? Você é cheirosa, você é o quê? O que ele quer dizer com isso? Que você é cheiroso, cheirosa, que você é o que mais? É delicado, delicada, como uma flor. Veja a comparação, certo? Parecia mais feliz que o habitual. Esse que também, minha gente, muito cuidado, ele tem tantas funções, certo? Olha aqui o como, esqueci de retornar para vocês. Vocês viram como uma conjunção causal, viram o como uma conjunção conformativa e agora viram o como uma conjunção comparativa. Então, muito cuidado com esse como, com esse que, com o se também, tá certo? Chorou tal qual criança que perdeu o doce. Chorou como uma criança que perdeu o doce, tá certo? Veja, é fácil, né? Indica comparação. A terra é como um frango que gira para não assar só de um lado. Interessante, né? Olha aí a comparação que fez com a terra, né? Como um frango que vai girando para não assar só de um lado. Como uma conjunção comparativa. Cadê o cursor? Ok, conjunção comparativa. A padaria que vende os frangos é o sistema solar. E Deus é o dono da padaria. Ninguém conhece o universo como sabe. Como, ok? Como sabe. Vejam aqui o emprego da conjunção como uma conjunção comparativa. Então, muita atenção com esse que, com esse se, o se a gente ainda vai ver, né? Mas assim, a gente já viu um conteúdo com a função do que e do se, né? São muitas funções, vocês precisam dar uma olhadinha, porque são muitas regras, é impossível a gente esgotar. Então, como, o que, muito cuidado. Conjunção consecutiva, mamão com açúcar, vai indicar o que? Uma consequência. Que, novamente, olha, precedido de tão, tal e tanto, de modo que, de maneira que, vejam os exemplos. Os fatos eram tão inusitados que tentou fugir dali, que, consequência, certo? O som estava tão alto que as paredes do quarto chacoalhavam, certo? Riu tanto que fez xixi nas calças, ou na calça, certo? Riu tanto que chorou, veja que é consequência. Geralmente é com o que mesmo? Se que é uma bênção. Condicional ou condicionais. Vai indicar o quê? Uma condição, o próprio nome já diz. Uma hipótese.
Qual é a mais usada? Olha, o se, mas nós temos ainda o caso, quando, com quanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que, né? De repente a tua mãe diz assim: você só sairá se lavar a louça. Se, olha, a condição. Para você sair, você tem que lavar a louça. Olha a condição, tá certo? Esse se também levem em consideração, estudo sobre ele, que ele tem muitas funções. Se a encontrasse novamente, não a reconheceria. Se, olha a condição. Hipótese. Tudo que quiser, desde que estude e passe de ano. Tudo que quiser. Você vai receber tudo que você quiser. Do seu pai, da sua mãe, né? Desde que estude e passe de ano. É uma frase de pai e mãe. Certo? Integrante, para finalizar, a conjunção integrante. Subordinado integrante. Né? São aquelas conjunções utilizadas para introduzir a oração que atua como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, aposto de outra oração. Em outras palavras, são elas que e se apenas, só o que e o se, não existem outras. Que e se são conjunções integrantes que vão introduzir uma oração subordinada. Desculpem, gente. Exemplo: a verdade é que te amo. Ok? Uma conjunção subordinada predicativa, né? Não sei se você notou, verbo transitivo direto, então uma oração subordinada, substantiva objetiva direta. A gente vai ver isso em outro momento, tá certo? Mas assim, o que eu quero que vocês levem em consideração é que esse que e esse se, que tem N funções, eles são considerados conjunções integrantes e vão introduzir apenas uma oração subordinada substantiva, ok? Finalizamos o conteúdo sobre conjunção ou conjunções subordinadas adverbial, conjunções subordinadas e conjunções coordenadas, né? As conjunções coordenadas, que podem acontecer de 5 formas: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. A subordinada, que pode acontecer de 10 formas, né? Ela pode ser ou causal, ou concessiva, ou consecutiva, ou integrante, ou condicional, ou conformativa, ou final. Né? Vocês revejam o conteúdo, tá certo? O conteúdo está aí bem sistematizado. Vejam o conteúdo e façam a ficha de exercício que já está elaborada, tá certo? Fiquem bem e até a próxima aula.